Você construiu a liberdade e construiu uma jaula. E o mais estranho, as grades dessa jaula são feitas das suas próprias conquistas. Ninguém entra no empreendedorismo para quebrar por dentro, mas quase todo mundo quebra. Só que a maioria faz isso em silêncio, atrás de portas fechadas. Enquanto lá fora dizem, tá tudo bem. Meu nome é José, e eu passei por um caminho que não foi nada simples. De mecânico de linha a dono de uma rede de oficinas. Mas o que eu tenho para dividir com você não é só sobre dinheiro. É sobre foco, sobre entender o que você realmente precisa e sobre conhecer os limites do possível. Se inscreve no canal, apoia o meu trabalho e você vai ficar por dentro de todos os vídeos, que por enquanto estão saindo todo dia. Mas hoje, antes de falar em estratégia, eu preciso te falar de uma coisa que quase ninguém tem coragem de colocar em palavras. Deixa eu te apresentar 3 pessoas. Você provavelmente vai reconhecer alguém nelas. Talvez até você mesmo. Lucas tem 34 anos. Fundou uma startup de tecnologia. Durante 3 anos, não tirou férias, nem um fim de semana de verdade. A empresa cresceu, contratou 12 pessoas, fechou uma rodada grande de investimento. E foi exatamente nesse momento, o momento do sucesso, que algo dentro dele parou de funcionar. Mas perceba, não foi o fracasso que quebrou o Lucas. Foi o sucesso vazio. O medo tinha sido combustível por tanto tempo que quando o perigo passou, ficou só um buraco no lugar onde antes existia propósito. O corpo reagiu antes da mente entender. Coração acelerado em reuniões, falta de ar no metrô, acordar às 3 da manhã com a certeza de que algo estava prestes a desabar. Ataques de pânico. Ninguém sabia, porque por fora, Lucas era o CEO vitorioso. Camila tem 29 anos. Construiu um e-commerce do zero. No Instagram, parecia perfeita, jovem, bem-sucedida, inspiradora. Mas por dentro, ela descreveu a sensação assim. É como estar num quarto com todas as luzes acesas, mas sem conseguir sentir o calor de nenhuma delas. Não era ansiedade. Era o oposto. Era o vazio, a anestesia emocional. Clinicamente, depressão. Mas Camila não se reconhecia no diagnóstico, porque ela ainda funcionava, ainda respondia e-mails, ainda fechava pedidos. Só que estava, de alguma forma, ausente de si mesma. E depois, tem o Rodrigo, 41 anos, dono de restaurante. Quando a crise chegou, ele precisou fechar as portas e demitir pessoas que conhecia pelo nome, pela história, pela família. Uma delas trabalhava com ele há mais de 8 anos. O Rodrigo não quebrou financeiramente primeiro. Ele quebrou humanamente. A dívida veio depois, mas a culpa veio antes. Ele sentia que tinha roubado o futuro das pessoas que confiaram nele. E essa culpa virou peso físico. Ele parou de sair de casa, parou de atender o telefone. Em um momento, ficou dias sem conseguir imaginar o amanhã. Aqui eu preciso pausar e te fazer uma pergunta. O que você acha que os 3 fizeram diferente? A maioria espera ouvir. Foram resilientes, não desistiram, se levantaram. Mas não foi isso. Ou pelo menos não foi isso no começo. Porque o primeiro ato real de mudança não foi força, foi rendição. E agora vem a parte que menos se fala sobre empreendedorismo. Lucas foi a um terapeuta por insistência da esposa, não por vontade própria. Isso é importante. E numa sessão, o terapeuta fez uma pergunta simples. O que você quer para você? Não para a empresa. Lucas ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Não porque fosse uma pergunta difícil, mas porque fazia anos que ele tinha parado de existir como pessoa e virado só um papel numa estrutura que ele mesmo tinha criado. Portanto, foi do silêncio que começou a virada, não do esforço. Camila foi diferente. Uma amiga próxima olhou para ela e disse: "Você tá sorrindo, mas você não tá aqui." Só isso.
Mas foi essa frase que atravessou a anestesia. Camila chorou pela primeira vez em 2 anos. Não de tristeza, de alívio. Porque chorar significava que ela ainda sentia alguma coisa. Mas o caso do Rodrigo foi o que mais me marcou. Ele escreveu uma carta para um ex-funcionário pedindo desculpas, sem expectativa de resposta. Só precisava colocar para fora. E o funcionário respondeu: "O senhor me deu os melhores anos profissionais da minha vida." Rodrigo disse que essa resposta foi como oxigênio entrando no pulmão que tinha esquecido como respirar. E agora eu preciso te explicar algo que vai mudar como você vê tudo isso. Algo que a neurociência confirma, mas que a maioria dos cursos de empreendedorismo ignora completamente. Quando você passa por estresse crônico, não o estresse de um dia difícil, mas a pressão constante de meses ou anos, o córtex pré-frontal, que é a parte do seu cérebro responsável por tomar decisões, planejar e regular emoções, entra em modo de emergência permanente. O problema é que esse modo foi criado para situações curtas, tipo um perigo real e imediato. Não para uma dívida que dura 18 meses. Não para uma equipe que precisa de você todo dia. Mas quando o sistema de emergência não desliga, o cérebro começa a desligar outras coisas para compensar. A criatividade cai, a empatia diminui, a capacidade de sentir prazer se apaga. Não é fraqueza. E o que cada um dos 3 fez, de formas completamente diferentes, foi dar ao cérebro uma evidência pequena, concreta, de que o perigo havia passado. Não através de força de vontade, mas através de um gesto que o sistema nervoso conseguiu acreditar. Para Lucas, foi delegar a operação e introduzir o que ele chamou de semanas sem decisões. Períodos em que ele só observava, sem intervir. O cérebro precisava de prova de que não era ele contra o mundo. Portanto, delegar não foi fraqueza gerencial. Foi um ato terapêutico. Camila cortou 60% do catálogo, diminuiu o crescimento de forma deliberada, e o faturamento subiu, porque ela voltou a estar presente nas decisões que importavam. O foco voltou junto com ela. Rodrigo recomeçou menor. Um formato com menos risco, menos funcionários, mais significado pessoal. Não foi derrota. Viktor Frankl sobreviveu a algo que a maioria de nós não consegue nem imaginar. E a conclusão mais poderosa que ele deixou não foi sobre resistência, foi sobre sentido. Ele dizia que o ser humano consegue suportar quase qualquer como, se tiver um porquê suficientemente forte. Mas o que acontece quando o porquê some? Quando você construiu tanto que perdeu a memória de por que começou. Lucas encontrou o dele de volta quando passou a se perguntar toda semana: isso que estou fazendo serve a quem, além dos números? Camila percebeu que o seu porquê original tinha sido sufocado pela pressão de escalar. Ela voltou para ele, e o negócio ficou menor, mais lento, mais lucrativo, e pela primeira vez, mais dela. Rodrigo reconstruiu o seu porquê com as próprias mãos, literalmente. Voltou a cozinhar, não como chefe de restaurante grande, mas como homem que ama alimentar pessoas. Isso é o que eu chamo de liberdade real. Não é escalar infinitamente, é escolher conscientemente. Saber quando avançar e quando parar. Entender que o seu negócio não pode custar você mesmo como preço de entrada. Eles não viraram outras pessoas. Isso é importante dizer. Lucas ainda tem ansiedade. Camila ainda tem dias difíceis. Rodrigo ainda carrega a memória do que perdeu. Mas eles aprenderam algo que nenhum curso ensina. Que quebrar por dentro não é o fim da história. É o momento em que a história começa de verdade. Existe uma palavra em português que não tem tradução perfeita em nenhum outro idioma do mundo. Saudade. A dor doce de algo que você amou. Mas há uma dimensão dela que quase ninguém menciona. A saudade de si mesmo. De quem você era antes de virar só o seu papel profissional. Os 3 encontraram isso de volta. E agora eu te deixo com 3 perguntas. Não são tarefas. Existe alguém na sua vida para quem você consegue dizer: não estou bem,
sem precisar justificar. O que no seu negócio você faz por medo e não por escolha? E quando foi a última vez que você fez algo simplesmente porque quis? Sem métrica, sem retorno, sem nenhum KPI. Se essas perguntas pesaram em você, talvez seja a hora de ouvir o que esse peso tem a dizer. Meu nome é José, e eu ainda estou aprendendo também. Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo.